Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso quinto dia de aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia. Estamos ainda na matéria de Antropologia, é o segundo bloco, tá bom? É a quinta aula e é o segundo bloco. As nossas aulas estão sendo gravadas. Continuando aqui sobre o nosso assunto, irmãos, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, que é muito interessante, né? Quando a palavra de Deus fala ali sobre que aquele que é nascido de Deus em João, ele não peca mais, não é que o texto está dizendo que ele não irá cometer nunca mais um pecado. Podem ver que na maioria das versões está escrito assim: não pratica o pecado. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Vamos lá. Uma pessoa que ainda não nasceu de novo, que não é nascida do Espírito, ou seja, ela pode até estar dentro da igreja, mas ela não passou pelo novo nascimento, porque uma coisa é a pessoa ser convencida intelectualmente. Ela pode até saber que Jesus é o Salvador, que a igreja é a casa de Deus, que a palavra de Deus é o livro sagrado de Deus para nos conduzir. Ela pode ter sido convencida que Jesus morreu na cruz, mas ser convencido não te faz ser um convertido. Eu posso ser um convencido, mas ainda não ter tido a experiência do novo nascimento. Quem era convencido sobre o reino de Israel? Nicodemos. Ou seja, uma pessoa que ainda não é convertida, logo, ela vive e pratica o pecado faz parte da vida dela, porque ela não desfruta da nova natureza. Quem nasceu de novo não pratica mais o pecado. Não significa que ele será perfeito, mas agora o pecado será um acidente de percurso na sua vida. Vou fazer aqui essa explicação usando uma outra palavra. Quem não nasceu de novo, o pecado ainda é um hábito na sua vida. Por quê? Porque você está vivendo segundo a sua força. Você não tem o auxílio de Deus. Você pode até ter uma religião e boas práticas e boas obras, mas isso não te dará o fruto do Espírito, não fará com que você dê fruto de arrependimento segundo Deus. Quando uma pessoa nasce de novo, que é uma experiência sobrenatural na vida dela, na alma dela, no espírito dela, isso é uma coisa muito íntima e pessoal. Quando a pessoa reconhece que é pecadora e que entrega a sua vida a Jesus, e ela nasce de novo, aquele nascer de novo, João vai dizer lá nas cartas, ele não pratica mais, ou seja, ele não tem mais o hábito. Por quê? Porque agora, quando ele peca, ele fala, isso não é mais isso que eu quero para mim. Porque, como eu disse, aquele que não nasceu de novo, ele peca por hábito, porque é a sua prática. E quando peca, não tem culpa. Por quê? Porque faz parte da sua natureza. Quem nasceu de novo, quem realmente teve encontro com Jesus, quem entendeu a obra da expiação, quem entendeu que Jesus morreu na cruz para te perdoar de todo o pecado, e te transformar e te dar a vida eterna, quando ele peca, ele se sente a pessoa mais horrível do mundo, ele fala, não, eu não quero mais isso para mim. Por quê? Porque o meu Salvador me perdoou. Eu fui lavado, eu fui remido no sangue do Cordeiro. Então, a pessoa que é nascida de novo, ela não pratica mais o pecado como hábito. E agora, o pecado na vida dela vira um acidente de percurso. Ou seja, pecaremos em algum momento, mas não é alguma coisa mais voluntária, prazerosa, no sentido assim, poxa, eu vou fazer isso com gosto. Não, pelo contrário. Quando um verdadeiro filho de Deus começa a viver no pecado, ele faz como Davi, como lemos no Salmo 51. A primeira coisa que ele faz é o quê? Senhor, me liberta disso, eu não quero mais viver assim. Porque, em primeiro lugar, eu não quero mais te entristecer. Em segundo lugar, eu quero preservar a minha alma para ir para o céu. Então, percebam, isso é muito interessante, meus irmãos. Por isso que o novo nascimento ele vai ser determinante na vida de uma pessoa. Vamos lá, para explicar um pouco ainda mais sobre a aula passada, o primeiro bloco, né? Por isso que, quando eu tenho uma natureza, que eu sei que mesmo que eu fui já regenerado, mas eu estou ainda nessa carne, que é fadada ao erro,
eu tenho que tomar todo o cuidado com o meu comportamento. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós que tudo aquilo que é a aparência do mal, você tem que fugir. Pode ver que tudo que a Bíblia fala, fuja da aparência do mal. A Bíblia não fala enfrente o mal. Ela fala, fuja da aparência do mal. Ou seja, se eu sou um ex-dependente químico, por exemplo, eu fui viciado à maconha, eu fui viciado à cocaína, eu fui viciado ao alcoolismo. Ou seja, a minha carne foi escravizada por um pecado ou por um vício. Ou mesmo que aquele vício tenha uma origem espiritual, mas vamos pegar agora aqui como um vício físico. Eu fui liberto do vício, eu fui liberto da pornografia, eu fui liberto de qualquer coisa. Agora, eu não posso mais flertar com aquilo, porque é como se eu estivesse enfrentando aquele mal. Vamos lá, uma pessoa que foi liberta da pornografia, vai assistir um filme uma novela mexicana, pelo amor de Deus, ele vai, é perigoso para ele. Ou uma novela brasileira, né, que as nossas novelas são horrorosas, filme pornográfico. Ou seja, a pessoa está se permitindo voltar àquelas práticas. Uma pessoa que fez parte no passado de um tipo de pecado, guardem essa frase, meus irmãos, vocês pertencem ao grupo de risco de. Por exemplo, na minha vida passada, eu era um fumante. Eu fumava, meus irmãos. E o vício do cigarro era uma praga para mim. Deus, quando eu me converti, ele me libertou do vício do cigarro. E para mim foi difícil ser liberto. Eu sou, até hoje, do grupo de risco do tabagismo. Ou seja, eu jamais vou brincar com aquele tipo de coisa. Porque aquilo, para mim, um dia foi um vício, uma dependência química. Só para vocês terem uma ideia, durante muitos anos da minha vida, eu sonhava que estava fumando. E quando eu estava fumando, eu falava, poxa vida, eu estou na igreja há tanto tempo, estou fumando. E falava, não, vai ser o último cigarro. Aí quando eu acordava, eu falava, aleluia. Obrigado, Jesus, só foi um sonho. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Diego, diante da minha experiência de vida, que tipo de grupo de risco eu pertenço? Grupo de risco da dependência química do tabagismo. Eu vou flertar com qualquer coisa que seja de fumar, charuto, cachimbo, cigarro eletrônico. Isso daí, para mim, tudo é uma praga, eu não quero nem chegar perto. Por quê? Porque eu fui daquele tipo de grupo de risco. Quem foi do grupo de risco da promiscuidade? Quem foi do grupo de risco da avareza? Quem foi grupo de risco do roubo? Não importa, qualquer tipo de pecado vicia. E não tem pecadinho ou pecadão. O que a gente tem que fazer daquilo? A gente tem que fugir da aparência do mal. Ou seja, quando se trata da minha atitude humana, carnal, eu fujo. Vamos lá. Vamos pegar um jovem que nunca foi boêmio, nunca foi de ir para nada pornográfico, mas não é porque ele cresceu na igreja que ele vai ir lá na casinha da luzinha vermelha, entendeu? Ou seja, ele está entregando o corpo dele a um lugar que é perigoso. Ah, mas ele ainda é virgem. E daí que ele é virgem? Se ele está indo, se deslocando com o seu corpo num território onde tem pecados, ele não vai dar glória a Deus lá. Está entendendo? Ele está se permitindo com o seu corpo. Então, ora, nossa natureza ela é pecaminosa. E ora, é uma origem externa. A tentação é uma origem externa. É Satanás, são os demônios. E, meus irmãos, aqui fica uma dica muito clara para vocês. Mesmo as áreas que nunca fomos tentados, o diabo vai tentar nos pegar em algum momento. Não subestime, viu? Ah, eu nunca fui avarento, eu não sou ganancioso. Não se preocupe, o diabo vai te tentar pelo dinheiro. Ah, mas eu nunca ambicionei o poder, o diabo vai te tentar pelo poder. Ou seja, o príncipe das trevas, ele vai sempre, ou ele vir sobre nós, ou ele usar o mundo, que também é uma estratégia dele, que é esse sistema caído, e todas as pessoas que vivem sob sua influência. Para quê? Para tentar nos tirar do caminho de Deus. E só para eu fechar esse ponto, na obra, né, de John Bunyan, O Peregrino, cristão, ele passa por um lugar chamado Feira das Vaidades. E na Feira das Vaidades, as pessoas ali estão vendendo, né, grandes coisas. E cristão, ele é iludido pela Feira das Vaidades.
Meus irmãos, esse mundo é uma feira das vaidades. No momento que a gente baixa a guarda, a gente pode acabar que nem cristão caiu, porque ele foi iludido, ele foi ludibriado, e quando foi ver, ele estava preso numa gaiola. E cristão passando pelo meio da feira das vaidades, viu fiel, vendo cristão, enquanto ele passava ali na feira das vaidades, viu cristão preso e foi lá fiel e tentou e resgatou o cristão. Essa é a história da nossa vida, meus irmãos. Esse mundo jaz no maligno. Ou seja, teremos sim a influência do mundo, e esse mundo ele é regido por Satanás, e pior é a nossa natureza caída. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado. E um último comentário. Aprendo a discernir o que é obra da carne, e as obras da carne a gente foge de todas elas, e aprenda a discernir o que são obras espirituais do mal, porque a Bíblia vai dizer assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, contra Satanás e os demônios nós lutamos e o vencemos. Contra as obras da carne nós fugimos. Ou seja, é algo espiritual, a gente ora, repreende o mal em nome de Jesus. É hora uma tentação, a gente não vai repreender. Os meninos aqui, apareceu uma prostituta maravilhosa, bonita, não sei o quê. Eu vou repreender essa pombagira. Não, meu irmão, a gente foge, sai correndo, como José do Egito fez, entendeu? Né? A gente não vai pôr a mão na cabeça da prostituta, não, porque pôs a mão na cabeça, botou a mão no ombro, quando vai ver, já fez o negócio, está tudo errado. Por quê? Porque é carne. Ou seja, tentação humana, a gente foge. E para as meninas aqui do grupo, mesma coisa. Apareceu lá o bonitão lá do trabalho, né, que está ali dando flor, convidando, falando poeminha bonito, é o capeta no homem. O que você vai fazer? Eu vou resistir a esse demônio, pastor. Não, foge dele, é carne, é tentação. Ou seja, as obras da carne, a gente foge. As obras espirituais, a gente enfrenta. Discernir isso é o segredo. Podem ver que Sansão é um bom exemplo. Ele era um ungido poderoso que vivia no fracasso. Por quê? Porque ele flertava com o pecado. Ele tinha unção, tinha o poder de Deus, mas estava fazendo sempre o erro, até o dia que veio a grande queda. E pode ver que essa é a história da nossa vida. Tá bom, Diego? Tá bom, irmãos? Vamos continuar aqui trabalhando na doutrina, né? Espero ter esclarecido vocês. Tá bom? Lê para nós. Querem fazer alguma pergunta mais? Alguma fala? Tranquilo? Tá bom, meus irmãos? Eu sei que eu talvez fui muito sucinto, mas lembrem disso, irmãos. Vamos supor que um irmão aqui seja alguém que sempre foi tentado pelo dinheiro. Meu irmão, você pertence ao grupo de risco do dinheiro, não tem problema. Só saber lidar com isso. Ah, pastor, eu sou da área da sexualidade. Tem a mesma coisa. Foge, foge. Foge que nem o diabo foge da cruz. E quando se trata de algo espiritual, você enfrenta. Porque aí você vai vencer. Tá bom? Amém? Vamos lá, leia para nós, Elisângela, a doutrina do pecado herdada, né? A doutrina do pecado herdado. Como o pecado de Adão nos afeta? As Escrituras ensinam que herdamos o pecado de Adão de dois modos. 1. Culpa herdada. Somos considerados culpados por causa do pecado de Adão. Paulo explica os efeitos do pecado de Adão da seguinte maneira: portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. O contexto mostra que Paulo não está falando dos pecados que as pessoas efetivamente cometem no dia a dia, pois todo o parágrafo de Romanos 5:12 ao 21 trata da comparação entre Adão e Cristo. Ou seja, irmãos, a doutrina do pecado ela tem que ser entendida da seguinte forma: nós herdamos ele. Faz parte da natureza humana. Por isso que quando Davi fala que eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, o que nós entendemos pela revelação? Que quando nasce um bebê, ele já nasce também com essa culpa herdada.
porque faz parte da raça. Aqui fica claro o porquê Jesus teve que nascer pelo poder do Espírito Santo, para poder ser o segundo Adão, mas sem a natureza herdada, mas ainda com o corpo caído. Por isso que, assim como o pecado entra por um homem, e assim nós todos somos culpados, por meio de Jesus, ele paga o grande preço por nós, e por causa dele podemos mudar a nossa natureza, pela graça dele. Então, não esqueçam disso. A religião, ela se preocupa com pecados praticados, não com a origem. As escrituras trabalham na origem. E essa origem que quando ela é resolvida por Deus, a nossa natureza é mudada. E aqui onde entra o paralelo, né, o paradoxo, porque assim como herdamos a culpa em Adão, em Cristo nós herdamos a esperança. Em Adão nos tornamos culpados. Em Cristo nos tornamos justificados. Percebam que Cristo é a resposta. Cristo é a cura. Diga, Júnior. É a justificação, né? É justificação, exatamente. Né? Nós não tínhamos direito de sermos libertados da condenação, mas veio Cristo e nos deu essa recompensa. Por isso, meus irmãos, que ao ler a Bíblia, ao conhecer Jesus, a obra de Jesus é apaixonante. Ele é o Salvador, ele é o resgatador, ele nos compra com o sangue dele. Ou seja, como o Júnior lembrou, ele nos justifica, ele nos torna justos, não porque somos, mas porque cremos nele, entenderam? Então, a primeira coisa, a culpa herdada, leia para nós agora, irmão, a segunda a questão, né? Por gentileza. Por favor. 2. Corrupção herdada. Temos uma natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão. Além da culpa legal que Deus nos imputa por causa do pecado de Adão, também herdamos uma natureza pecaminosa como consequência do pecado dele. Essa natureza pecaminosa herdada é às vezes denominada simplesmente pecado original, e às vezes, mais precisamente, poluição original. Uso em vez disso o termo corrupção herdada, pois parece exprimir com mais clareza a ideia em vista. Dá uma pausa, por gentileza, irmão. Essa ideia que ele quer falar da corrupção herdada, em muitas literaturas nós estaremos trabalhando sobre o pecado original, ou seja, né, nós herdamos isso. Outras literaturas falarão sobre poluição. É como se no Jardim do Éden a água fosse simplesmente pura e cristalina, e no momento do pecado a gente poluiu aquela água, e aí assim nos encontramos. Ele gosta de corrupção herdada, mas são todos termos aqui didáticos, para entender. Eu particularmente gosto muito da expressão pecado original. Pecado original. Porque eu acho que ali classifica bem aquele episódio. É o primeiro pecado, né? Em Adão. Tá bom? A própria Tudo bem até aí? foi corrompida, né? Como? A própria natureza foi corrompida por causa do pecado original. Exatamente, Júnior. Então, alguma pergunta mais? Então, leia para nós, minha irmã, aqui o A, por gentileza. Na nossa natureza, carecemos totalmente de bem espiritual perante Deus. Não é certo dizer que algumas partes de nós são pecaminosas e outras puras. Antes, cada parte do nosso ser está maculado pelo pecado. O intelecto, as emoções e desejos, o coração, o centro dos desejos e dos processos decisórios, as metas e motivos e até o corpo físico. Diz Paulo: sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
Romanos 7:18. E para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. É Tito? Tito 1:15. Tito 1:15. Então, aqui nesse ponto A, meus irmãos, percebam, nós carecemos de Deus para nos livrar dessa natureza. Ponto. Ou seja, se não for Deus trabalhando em nós e abrindo os caminhos e as possibilidades, não conseguiríamos dar um passo. Pode falar, Júnior. Seria o que? A depravação total, como falam lá os calvinistas? Sim, não deixa de ser, Júnior, porque pode ver, né, dentro do ponto do calvinismo, né, que ele fala da depravação total, está esse lado do pecado original. Todos nós carecemos, né, e isso é uma questão sine qua non. Todos nós sabemos que se não fosse Deus realizando a obra de salvação por nós, nós não estaríamos aqui. Vocês vão lembrar que lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, logo na sequência, o que eles fazem? Eles fogem, eles sabem que Deus está vindo na viração do dia, e eles pegam para eles e fazem o quê? Eles se cobrem com que folhas? Folhas do quê? Lembram? Figueira? Folhas de figueira. E depois Deus conversa com eles, Deus fala com eles, mas vocês vão notar que ali há o primeiro sacrifício, no texto de Gênesis. Logo na sequência, a Bíblia vai falar que Deus os veste com peles de animais. O texto bíblico já estava... Pois não, Júnior? Simbologia de Jesus. Então, aí que está, Júnior. Olha as nossas lições de hermenêutica aqui, vamos fazendo agora uma ponte, né? E diferente dos primeiros capítulos de Gênesis ser apenas uma citação resumida de toda a criação, do Éden e de toda a queda, né? Mas ali nós já vemos o quê? Que para que Deus voltasse a ter contato com o homem, ele já estava, o próprio Deus, fazendo sacrifício, ensinando Adão e Eva por meio o quê? Do sacrifício de um animal, que eles estão vestidos ali, quando eles pecam, eles buscam folhas, né, para se vestir. Mas quando Deus vai falar com eles, o próprio Deus, para se revelar a eles, agora Deus os veste com peles de animais, porque o próprio Deus ali estava já ensinando eles ao quê? Que somente teria contatos com eles por meio do sacrifício de um animal puro e por meio do sangue. Em outras palavras, para que Deus voltasse a ter contato com o homem, já estava ali sendo um anúncio do proto-evangelho, quando Jesus morre na cruz. Podem ver que logo depois, mais para frente, nós vamos ver que todos os servos de Deus fazem sacrifícios. O próprio Abel, depois a gente vai ver isso com Noé, depois a gente vai ver isso com Abraão, e depois Deus, inclusive, dá, dentro dos mandamentos e das leis, o sacrifício como um meio do quê? De se aproximar de Deus. Porque mesmo que o sacrifício não fosse perfeito, ele era um tipo daquilo que seria perfeito um dia. Então, ali no Éden, o próprio Deus faz o sacrifício, possivelmente de um cordeiro, já mostrando para Adão e Eva o seguinte: olha, vocês só vão voltar a ter contato comigo quando vocês se arrependerem e o pedido de perdão de vocês, já que vocês precisam de algo perfeito, é sacrificando um animal. Então, ali já é um proto, como que eu poderia dizer, uma proto-expiação. Então, perceba que as práticas religiosas na nossa vida são como colocar em nós o quê? Folhas de figueira. Não é assim o que uma religião faz? Né? Práticas de boas obras. Mas aí eu te pergunto, as boas obras salvam ou não salvam? Toda atitude religiosa
até mesmo dentro da igreja evangélica, são roupas de figueira. Se nós não entendermos o que é o sacrifício de Jesus na sua essência, e vivermos ele na sua essência, ainda a gente vai estar diante dessa situação, tá bom? Então, aqui está falando um pouco, né, dessa natureza, dando essa ideia, né, para que a gente entenda bem o que isso representa para nós, tá bom? Tudo bem? Algum comentário, alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, né, ainda dentro dessa corrupção herdada, né, temos o A. Leia para nós o B agora, irmã, por gentileza. Nos nossos atos, somos totalmente incapazes de fazer o bem espiritualmente perante Deus. Dá uma pausa aqui, irmã, só uma pausa. Perceba, irmãos, aqui, só mais um. Essa fala é muito lúcida para nós. Nós não seremos justificados pelos nossos atos. É por isso que Abraão é o pai da fé. Porque ele crê. E o ato dele crer, ele foi creditado em Deus. Ele foi imputado, ele foi justificado. Quando nós cremos em Deus, por isso que a fé, ela não é uma obra propriamente dita, é uma atitude de fé, exatamente. Não são atos nossos. Eu sei que talvez na nossa cabeça tem hora que a gente fica em dúvida. Não, mas pastor, eu não tenho que obedecer e a minha obediência não é o ato. Mas é por isso que tudo começa pela fé. E aí o próximo passo da fé são as obras. Nós não fazemos obra para ter fé. Nós fazemos obras porque tivemos fé. A origem é a fé. Então, nos nossos atos, somos totalmente incapazes de fazer o bem espiritual perante Deus. Por isso que Abraão começa crendo. E depois ele sacrifica, obedece. E assim a nossa fé. Podem ver. A gente começa pelo início, aceitando a Cristo, sabendo que ele morre por nós e que nós precisamos de um Salvador. Aqui é o gatilho que desencadeia toda a construção e todas as obras que nós teremos. Mas sem essa fé pura, não adianta ter obras. A fé pura é como se fosse receber de Deus o sacrifício de Jesus. É na semelhança lá de Adão e Eva que o próprio Deus fez o sacrifício e deu uma roupa de pele de animais. As nossas obras é se revestir de folhas de figueira. Folha de figueira, folha de figueira. Folha de figueira não vai nos aproximar de Deus. Tá bom? Continua para nós, minha irmã, por gentileza. Essa ideia está ligada à anterior. Não só em nós, pecadores, falta o bem espiritual, mas também a capacidade de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. E ainda a capacidade de nos aproximar de Deus por nossas próprias forças. Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Além disso, a respeito de dar fruto para o reino de Deus e fazer o que lhe agrada, diz Jesus: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. De fato, os descrentes não são agradáveis a Deus, senão por outra razão qualquer, simplesmente porque seus atos não advêm da fé em Deus e do amor por Ele. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Joia. Aqui esse texto, irmãos, depois eu vou, para a gente não fazer uma aula muito longa, né? Depois leiam, bom, eu creio que vocês já leram o livro-texto. O livro-texto está sendo muito claro para vocês, pelo menos sempre que eu pergunto, vocês estão entendendo, né? Eu vou pedir para você pular algumas partes, irmã, porque aqui ele também no resumo, mesmo sendo resumo, ele coloca bastante textos, né? Leia para nós aqui a aplicação, irmã, aqui, ó, a aplicação disso. A aplicação disso
a nossa vida é bastante óbvia. Se Deus dá alguma pessoa o desejo de se arrepender e confiar em Cristo, ela não deve se demorar nem endurecer seu coração. Hebreus 3, do 7 ao 8 e do 12 ao 17. Essa capacidade de se arrepender e desejar ter fé em Deus não é naturalmente nossa, mas vem pela atuação do Espírito Santo e não dura para sempre. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hebreus 3:15. Aqui lembrando das palavras de Jesus, que diz que o Espírito Santo que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quem trabalha esse senso em nós é o Espírito Santo. Mas nós precisamos nos render a ele, para que ele faça morada em nós. Ou seja, há uma participação nossa. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tá? Né? Então, aqui nós acabamos de ver sobre essa questão, né, dessa herança, né, essa corrupção herdada, ou seja, né, todos nós estamos fadados a isso. Alguma pergunta? No livro-texto, abrindo o livro-texto, meus irmãos, a gente vê que o autor ele trabalha com vários pontos e, bom, tudo que ele escreve, eu particularmente, uma parte ou outra, né, tem coisas que eu posso até não gostar, outras eu até admiro muito, né? Então, assim, alguma pergunta, alguma dúvida do livro-texto? Tá tudo tranquilo até aí? Sobre as crianças, no 3, que ele fala sobre as crianças, será que as crianças são culpadas, mesmo antes delas nascer, de pecar efetivamente? No Aonde 3, você está falando, 3? livro do 411, do livro-texto. Tá, tudo bem, a gente vai chegar agora aqui, ó. Pecados reais que cometemos, a gente vai chegar agora. Então, mas já te adianto. Bom, vamos lá agora, então vamos continuar aqui, tá? Então, mas do que passamos, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então vamos agora aqui, ó, pecados reais que cometemos, né? Todas as pessoas são pecadoras perante Deus. Então, pode ler para nós, irmã Miriam, aqui no resumo? Você consegue ler, irmã? Esse primeiro ponto? É o D? É o D, isso. Pecados reais que cometemos. Todas as pessoas são pecadoras perante Deus. As Escrituras, em muitas passagens, dão testemunho da pecaminosidade universal da humanidade. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Salmo 14:3 diz Davi: à tua vista não há um justo nem um vivente. Salmo 142:3-2. E diz Salomão: não há homem que não peque. 1 Reis 8:46 e Provérbios 29. Joia. Então, pode dar uma pausa aqui. Aqui, Júnior, irmãos, os calvinistas, né, eu particularmente acredito nisso também, é aqui onde se fundamenta, né, um dos pontos de Calvino, da depravação total da raça. Né, da depravação. Toda a raça humana ela vive essa sentença, né, por causa da natureza. Tá bom? Tudo bem até aí? Aqui tudo bem, mas aí essa interpretação de Calvino, os arminianos já divergem deles, que parte do homem não foi afetada em sua totalidade para os arminianos. Os calvinistas, aqueles calvinistas dos 5 pontos, todas as faculdades do homem foram afetadas. Já os arminianos dizem não. Até porque a gente não cai no fatalismo, né? Porque o próprio livre-arbítrio é uma questão que Deus deu a liberdade. Está falhando um pouco a sua linha, está travando, Júnior. Para os irmãos também está travando a linha do Júnior ou é só para mim? Está travando. Está travando. Mas deu para entender, viu, Júnior? Quando nós chegarmos lá na parte
das doutrinas da Aham. soteriologia, a gente vai trabalhar essa questão melhor. Né? A gente vai trabalhar melhor. Essa é uma discussão, né, predestinação e Ok. livre-arbítrio enorme, né? Eu particularmente acredito. Lá a gente vai trabalhar melhor, mas assim, de uma forma geral, para ambos os grupos, não há dúvida que todos pecaram. Não há dúvida. Todos pecaram, não há um justo sequer, Ai, que né? pena, viu? Que nem meu filho, quando eles eram pequenos, eu fazia o cultinho do lar, né? Todas as noites eu lia a Bíblia com eles, ensinava a palavra de Deus para eles. E eu lembro que era muito comum, principalmente o meu mais velho, falava assim: pai, eu tô bravo. Eu falei: o que foi, filho? Eu quero bater um papo sério com Adão, viu? Lá no céu. E, e aí eu dava risada, falei: filho, por quê? Porque a gente está sofrendo por causa de Adão, pai. Adão e Eva, eu vou brigar com eles lá, porque eles foram mole, né? Aí eu tentava explicar para uma criança ali de 3, 4 aninhos, dizendo: filho, se você fosse um Adãozinho, você ia fazer a mesma coisa, né? Então, mas assim, é a nossa natureza, né? A nossa natureza. Nós somos falhos, tá bom? 2, será que a nossa capacidade limitada a nossa responsabilidade? Leia aqui esse primeiro ponto, irmã, por gentileza, né? Qual irmã, pastor? A irmã mesmo, a irmã Miriam. Ah, tá. Pelágio, popular mestre cristão, que pregou em Roma por volta de 383 a 410 depois de Cristo e mais tarde até 424 depois de Cristo na Palestina, ensinava que Deus responsabiliza o homem só pelas coisas que este é capaz de fazer. Logo, como Deus nos exorta a fazer o bem, temos necessariamente a capacidade de fazer o bem que Deus exige. A posição pelagiana rejeita a doutrina do pecado herdado, ou pecado original, e sustenta que o pecado consiste somente em atos pecaminosos isolados. Dá uma pausa aqui. Vocês que entraram agora, recentemente, né, no seminário, ainda não estão muito familiarizados com a doutrina pelagiana. Mas esse nome aqui, Pelágio, ou a doutrina pelagiana, que é uma heresia, tá, irmãos? Só para vocês terem uma ideia, Agostinho de Hipona escreve contra Pelágio, outros pais da igreja também, porque Pelágio, vai para um caminho muito perigoso e acaba ensinando ali aos seus ouvintes algo que a Bíblia não dizia. Então, pode ver que aqui, ele sustenta que o pecado consiste somente em atos pecaminosos isolados. Então, assim, eu sei que num primeiro momento vai ficar um pouco desconexo, né? Mas o Júnior, que já está praticamente no final do curso, né, Júnior? Você vai lembrar das heresias pelagianas, né? Sim, porque aí ele trata a responsabilidade do homem somente por o pecado do fazer, não do ser. Boa síntese, Júnior. Obrigado, viu? Exatamente. Ignora Gênesis, então, pastor? Como? Então ele ignora a Gênesis, que Adão pecou, então? Olha, quase é assim, eu não posso dizer que ele ignora a Gênesis, mas assim, ele faz uma salada, Neuza não, Miriam, ele faz uma boa salada na teologia, ele tenta reconstruir o que nenhum pastor antigo tinha feito, e assim, vira uma heresia brava. E aí são várias outras coisas que agora, como não é o foco, né, principal, eu não queria entrar no mérito, mas mais para frente a gente vai trabalhar nessas questões de Pelágio, tá bom? Leia mais para nós esse parágrafo, Miriam. Contudo, essa ideia que somos responsáveis perante Deus somente por aquilo que podemos fazer, contraria o testemunho bíblico, que afirma que estávamos mortos em delitos e pecado, nos quais andávamos antes, em Efésios 2:1, quanto que somos incapazes de fazer qualquer bem espiritual
e também que somos todos culpados diante de Deus. Dá uma pausa até aí. Percebam, meus irmãos, lembra que eu falei a frase do Ribeiro? Deixa a Bíblia falar. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ponto final. Deixa a Bíblia falar. Não importa se é Pelágio, se é o bispo de Alexandria, se é o bispo de Roma, se é o bispo de Ferraz, se é o apóstolo de Itaquá, não importa. O que importa é o que a Bíblia fala para nós, tá bom? Continua para nós, Miriam. Além do mais... Além do mais, se nossa responsabilidade perante Deus se limitasse à nossa capacidade, então pecadores extremamente empedernidos sob pesado jugo do pecado poderiam ser menos culpados diante de Deus do que cristãos maduros que se esforçam diariamente por obedecer-lhe. E o próprio Satanás, que eternamente só é capaz de fazer o mal, estaria completamente livre de culpa. Sem dúvida nenhuma conclusão equivocada. Joia. Então, agora, só para concluir, a verdadeira medida... A verdadeira medida da nossa responsabilidade e da nossa culpa não é a capacidade de obedecer a Deus, mas antes a perfeição absoluta da lei moral de Deus e a sua própria santidade, que se reflete nessa lei. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5:48. Joia. Então, alguma pergunta aqui sobre esse ponto, meus irmãos? Tranquilo? E agora aqui o 3, será que as crianças são culpadas mesmo antes de pecar efetivamente? E aí, o que vocês dizem? Vamos lá. O que vocês acham? Uma criança, ela é culpada? Uma que já nasceu ou que não nasceu ainda? Que está na barriga? Está na barriga ou nasceu um bebê recém-nascido? Ela é culpada também? Bom, Do ponto de vista bíblico, ela é... Posso tocar aí? Pois não, Tomé. Do ponto de vista bíblico, ela é culpada, né? Porque é do pecado de Adão. Igual Davi falou, em pecado me gerou minha mãe. Então, do pecado natural, ela tem culpa. Exatamente. Só que... Então, fala, Júnior. Vamos lá. Olhando para esse aspecto, sim. Mas, por outro, eu não vejo que uma criança tem que ser imputada a ela uma culpa por ela não ter a consciência. Isso, vemos o estado de consciência de uma criança, de ser responsabilizada. Agora, a questão da natureza é uma coisa, natureza do pecado é uma coisa. Exato. São duas coisas distintas, irmãos. Para a gente aqui simplificar, são duas coisas distintas. Então, mas se não houver a primeira, a segunda não implica, né? Se a natureza pecaminosa não fizer sentido, a segunda faz menos ainda. Não, mas não é... Vou explicar, Tomé. O que acontece, Tomé? O fato da natureza é um detalhe, ou seja, nascemos no pecado, estamos herdando uma natureza. Por outro lado, sabendo que Deus não é injusto, Deus espera de nós uma resposta consciente, Deus espera de nós uma entrega total, já que a criança ela ainda está desprovida da sua consciência, é onde nós acreditamos que mesmo ela tendo herdado a culpa, ela não passará por um julgamento de condenação. Por quê? Porque também, lembra que eu disse a frase? Deixe a Bíblia falar. O próprio Senhor Jesus disse, deixe as crianças virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Dando ideias, e aqui eu fiz apenas uma citação, mostrando que mesmo que a criança ela tenha a sua natureza caída, isso não quer dizer que ela será condenada ao inferno, porque ela não tem a consciência de responder ou de escolher. Seria como, mesmo ela sendo um espírito, alma e corpo, ainda ela não tem as suas capacidades cognitivas. Logo, nosso Deus, justo e reto, ele
faz com que essa criança que não tenha consciência seja literalmente aceita no reino dos céus como um espírito puro. Não porque ela é perfeita, entenda, mas porque a graça de Deus a envolve pela inconsciência que ainda lhe é favorável. Então, assim, são duas coisas distintas, né? A criança, de fato, ela já nasce com a semente do pecado. E no momento em que ainda ela está inconsciente, ela ainda é inculpável. Ela só passa a ser culpada depois da sua consciência e da sua maturidade. É por essa razão que pais piedosos, logo cedo, já encaminham a criança a Cristo. Logo nas primeiras horas em que a criança começa a ser ali, né, educada, a sua consciência começa a aflorar, um pai e uma mãe piedoso já vão conduzindo a criança a Deus. Podem ver, meus irmãos, Jesus ele vai dar várias demonstrações, e quando ele fala das crianças, ele deixa bem aberto. Ele fala para que nós, adultos, nos tornássemos como crianças, dando essa ideia de pureza, entendeu? Porque se a gente entrar aqui no campo de que uma criança, mesmo que ela não esteja na igreja, ela é condenada, a gente está entrando numa anulação de textos bíblicos muito sérios. Agora, é óbvio, meus irmãos, uma criança que nasce em contextos em que pais não são piedosos, ou que elas estão entregues aí à própria sorte, é o óbvio que vai acontecer com elas, né? Elas vão ser o quê? Elas vão crescer nesse ambiente e elas não vão ter os valores de Deus sobre ela, né? Tá bom? Pode falar, Tomé. Mesmo assim, é difícil entender que, né, aqui no Brasil tem uma criança de 9 anos que entrou numa clínica veterinária e esquartejou 23 animais. Lá nos Estados Unidos, um menino de 11 anos matou a irmã dele e pega prisão perpétua por isso. Então, assim, eu acredito que eles externaram a maldade que já é natural deles. Então, mas é complicado entender. Não, é muito complicado, Tomé, mas assim, você vê, são dois casos que você está citando, eu sei que existem outros, mas vamos partir do pressuposto aqui, quando a gente fala criança, e vamos pôr aqui assim, na primeira infância mesmo. Mas depois dessa primeira infância, aí já começa a entrar aquela questão da consciência, logo depois da alfabetização. Você pode ver, a criança já começa a escolher, ela já começa a ter uma visão do certo, do errado. Por isso que em igrejas sérias, a primeira coisa que elas fazem, a criança aprendeu a ler, ou melhor, aprendeu a falar, as tias do infantil, está aqui uma tia do infantil que ama isso, a irmã Miriam. A criança que começou a falar, ela já fala assim, então vamos lá, vamos entregar a vida para Jesus, não é, tia Miriam? Na igreja, a Miriam é chamada tia Miriam. E a tia Miriam, desde cedo, já pega as crianças ali de 3, 4 aninhos, não importa, já faz elas entregar a vida delas a Jesus, já confessa que Jesus é o Salvador, ou seja, já imprime na criança os valores de Deus. Para quê? Para que essa criança comece já a ser ministrada, para que essa natureza caída não aflore mais do que outra coisa. Mas eu sei, Tomé, é complicadíssimo, sabe? É polêmico, é. Lá em acho que é 18, a gente fala que o filho não terá o pecado do pai. Exato. Que nem lá está escrito também que o coração do homem é inclinado à maldade desde a meninice. Sim. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. O único problema está, sabe qual é? Quando a gente começa a atribuir, por exemplo, que uma criança que não está na igreja, ela não está salva, irmãos. A gente não tem base bíblica para isso. Ah, mas o pai é macumbeiro, consagrou a criança lá no meio do terreiro. Meus irmãos, é uma criança, entendeu? É uma criança. Então, assim, eu sei que aquela criança ela vai estar inserida em contextos, né? Nasceu lá no Islã, nasceu lá no meio do paganismo, o pai era satanista, ou rapou a cabeça. Eu sei que é complicado, mas a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, para a gente, sabe, não ir para áreas, né, um pouco, eu diria, perigosas, porque, só para eu pontuar aqui, quando se trata da salvação, irmãos, é uma coisa muito peculiar, somente Deus pode julgar. E se de um adulto, a gente não sabe como foram os últimos minutos de um adulto, quanto mais de uma criança, entendeu? Agora, Tomé,
quando já se trata mesmo de uma criança ali que faz uma atrocidade, é uma maldade atroz, né? Uma inclinação, né? É caso psiquiátrico, para não dizer de possessão demoníaca. São casos sérios. Ah, irmãos, e pasmem vocês, viu? Tem crianças que ficam possuídas de espíritos malignos. E é surpreendente. É raro, tá? Mas acontece. Então, assim, tem muitas coisas que a gente não sabe, né? Tá bom? Tudo bem? Podemos prosseguir? Então, assim, só para concluir, né, aqui esse artigo, vamos ler aqui a última frase aqui, para a gente poder prosseguir. Ó, aqui, ó. Com respeito aos filhos dos descrentes que morreram em idade muito tenra, as escrituras se calam. Simplesmente devemos deixar essa questão nas mãos de Deus, confiando na sua própria justiça e misericórdia. Se forem salvos, não será com base em algum mérito próprio, nem na ignorância que lhes possa atribuir. Se forem salvos, será com base na obra redentora de Cristo e a sua regeneração como a de João Batista. Antes do nascimento, será pela misericórdia e graça de Deus. A salvação sempre vem em virtude da misericórdia divina, e não por causa dos nossos méritos. Ver Romanos 9, 14 a 18. As Escrituras não nos permitem dizer nada além disso. Eu compactuo com a frase aqui do Gruden. Tá bom, meus irmãos? Bom, meus irmãos, aqui, ó, existem graus de pecados, é aqui onde entra, né? Eu vou pular essa parte aqui, dando aquela ideia de pecadinhos e pecadões, tá bom? São o que a gente gosta de medir, tá? Então, claro que na nossa sociedade existe coisas distintas. Um desejo de adultério no coração é diferente de você adulterar. Um desejo de matar uma pessoa no coração é diferente de você matar fisicamente. Claro que para Deus tudo é igual, mas nós devemos entender que as sequelas na nossa vida podem ser sentidas. Então, aqui o Gruden vai estar comentando um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão dessas diversidades, né? A culpa legal, por exemplo, né? Como ele chama aqui. Aí depois ele vai falar também aqui sobre as consequências na vida e no relacionamento com Deus. Aí ele vai mostrar sobre também os perigos, né? Aqui no C, onde está isso, mostrando que a gente tem que tomar um certo cuidado, ou melhor, tomar muito cuidado com isso. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, ele vai dar recomendações muito sérias para que a gente não peque com o corpo. O que acontece? O que o Paulo está dizendo para que a gente não peque com o corpo? Porque, irmãos, vamos lá, deixa eu tentar decifrar aqui para vocês. Uma coisa é você pecar com o pensamento. Outra coisa é você materializar o seu pensamento com atos. No momento em que você materializa o seu pensamento com atos, você está externando e se permitindo participar com o seu corpo daquilo. Uma coisa é eu desejar no meu coração, na minha mente. Outra coisa é eu materializar aquilo que eu introjetei. Ambos são pecados, mas têm consequências diferentes. E a gente não pode negar isso. E principalmente na sociedade, tá bom, meus irmãos? Tá bom até aí? Tudo bem? Mas lembrando que para Deus é tudo a mesma coisa. Por isso que a gente entende que a natureza foi herdada por todos nós, tá bom? Tudo bem até aí? Só sobre as crianças, Deuteronômio 1:39 fala, Deus diz lá através de Moisés, que as crianças não sabiam distinguir entre o bem e o mal, então elas entrariam. Exatamente, Júnior. Por isso que nós, quando falamos da salvação delas, a gente já, de bate-pronto, já entende que se Deus diz que elas não sabem discernir, como ele irá julgar e condenar alguém que não discerniu corretamente? Qual é a passagem, Júnior? Deuteronômio 1:39. Ok. Tá bom? Mas, assim, tem muitos outros textos. Vou até falar, vou fazer um adendo aqui, viu, meus irmãos? Tem um texto, se não me falha a memória, em Provérbios, que fala também sobre o louco. É isso que eu lembrei agora também. Então,
O louco também coisas. entra dentro dessa categoria. Um incapaz, né? É um incapaz de decidir. Há, inclusive, uma frase, um pensamento grego, que define muito bem o que é uma loucura, meus irmãos. Uma pessoa sã, quando ela tem um pesadelo, olha só que interessante. Quando uma pessoa sã tem um pesadelo, ela acorda e ela descobre que aquilo que ela teve foi um pesadelo, ou seja, no momento em que ela acorda, o pesadelo vai embora. Mas o louco, enquanto ele está acordado, ele está tendo um pesadelo que nunca acaba. Então, essa é a questão de uma pessoa que tem problemas neurológicos. Ela está vivendo diante de um pesadelo que nunca acaba. Por isso que uma pessoa que tem um problema cognitivo, a gente tem que ter um cuidado e a gente tem que ter uma compaixão até mais acentuada. Porque se nós somos, quando sonhamos e temos um pesadelo, nós já ficamos angustiados e quando acordamos, damos graças a Deus que aquilo foi uma noite de sonho, de terror, e que acabou, e o louco que vive o pesadelo que nunca termina? Então, percebam, é digno da nossa compaixão. E sabendo que essa pessoa agora que vive esse pesadelo, ela também é alvo de quem? Do príncipe das trevas, que também vai colocar mais coisas para que ela faça mais coisas erradas. Ou seja, é uma pessoa que a gente não pode falar, sabe, que Deus não vai tratá-la com critérios diferentes. Isso vale também, meus irmãos, para aquilo que a gente aprende em Romanos 1, que quando a Bíblia fala, né, que a criação, Sim. Né, ela revela a glória de Deus. Uhum. Certos povos que não tiveram ali o anúncio do evangelho, Deus, de uma forma ou de outra, vai ter um critério específico para elas. É claro que nós, como igreja e povo de Deus, devemos fazer todo o possível para alcançar o máximo de pessoas. Sim. E é por isso que nós pregamos em tempo e fora de tempo. Mas como Deus cuidará de cada uma dessas pessoas, cada uma dessas almas? Deus terá um método específico, que está além da gente. Tá pela questão que a gente tem que pegar para pessoas conscientes. Eu entendo que a graça de Cristo, ela foi no passado também, para as crianças e para as pessoas nessas condições, porque não sabe, não pode discernir. Então, é o critério de Deus. E por isso que a gente abre certas possibilidades, Júnior, mas a gente também não faz aquelas possibilidades, assim, sabe, bonachões, né? Não, claro. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ir para a salvação universal. Jesus morreu por todos, então todos estão salvos e não existe inferno. Não. Então, percebam que são exceções, eu sei que você é cuidadoso com isso, mas sempre é bom a gente pontuar dessa forma, tá bom, meus irmãos? E aqui, o que acontece quando um cristão peca, né? Nossa posição legal perante Deus fica inalterada, né? Embora esse assunto pudesse ser abordado adiante, justamente com a adoção ou a santificação dentro da vida cristã, convém certamente abordá-lo aqui, né? Quando um cristão peca, sua posição legal perante Deus permanece inalterada. Ele ainda assim é perdoado, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A salvação não se baseia nos nossos méritos, mas é dádiva gratuita de Deus. E a morte de Cristo, sem dúvida nenhuma, expiou, ou melhor, e a morte de Cristo, sem dúvida nenhuma, expiou todos os nossos pecados passados, presentes e futuro. Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, como diz em 1 Coríntios 15:3, ou seja, todos os pecados, sem distinção. Em termos teológicos, conservamos assim a nossa justificação. Tá, meus irmãos? Nossa comunhão com Deus se interrompe e nossa vida cristã se prejudica. Se nós nos mantemos no pecado, sim, mas se nós não nos mantemos, não. Né? Então, essa questão é bem óbvia para nós. O perigo dos evangélicos não convertidos. Aí aquilo que eu falei para os irmãos de um convencido, né? Qual é o pecado imperdoável, irmãos? Aí aqui a gente já sabe, né, que é aquele pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? Na realidade, é atribuir a Jesus
que ele fazia as obras pelo poder de Satanás. Pastor, existem pessoas na história que vão dizer isso? Sim, infelizmente sim. Vão dizer que Jesus fazia o que fez, ou que ainda Jesus, sobre ele repousa um espírito das trevas. Não me pergunte como isso é possível, mas é isso. Esse é o pecado imperdoável. E eu poderia dizer, meus irmãos, o porquê uma pessoa ela vai para o inferno? Porque ela não crê no Evangelho. Então, de uma certa medida, muito inferior, é óbvio, que a incredulidade faz lembrar muito a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o que é a incredulidade na sua essência? Ela é, de fato, não aceitar o dom divino, que é o dom da salvação que está em Cristo. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? O castigo do pecado, embora o castigo divino do pecado funcione realmente como elemento inibidor contra novos pecados, e como alerta àqueles que o testemunham, não é essa a razão principal pela qual Deus pune o pecado. A razão primeira é que a justiça de Deus o exige, para que ele seja glorificado no universo que criou. Ele é o Senhor que pratica misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor, Jeremias 9, 24. Deus, ele é justo juiz, então ele sempre condena o homem, porque ele é justo, e condenar o homem não é algo errado da parte dele. Né? O fato de Deus sentenciar todos nós, isso não tira de Deus o lado de que ele é justo. Se Deus mandar todas as almas para o inferno, ele não seria injusto. Ele estaria apenas sendo um juiz justo. Mas é por isso que ele mandou o Salvador, para nos resgatar, para nos perdoar. Tá bom, meus irmãos? Sobre o pecado, né, para eu encerrar aqui, a doutrina do pecado, na realidade, está na essência, na raiz. A própria palavra pecado, né, nas suas definições teológicas, ela é rebelião. O que é o pecado em si? É a rebelião de alguém contra Deus. Teologicamente, o que é pecado? É errar o alvo. Qual alvo? Seguir a vontade de Deus. E também havia um outro grande pensador cristão que dizia algo muito interessante sobre essa questão do pecado, que o pecado era o estado mal da alma. Olha que interessante. Que o pecado, na realidade, era o estado mal da alma. O que esse teólogo estava querendo dizer com isso? Que quando nós vivemos no pecado, nós estamos vivendo nessa dimensão, né? Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Entenderam? Jesus, ele morre na cruz não para nos livrar dos pecadinhos. Ele morre na cruz para mudar a nossa natureza, para arrancar de nós o pecado. Estão entendendo? Ele quer ir na nossa origem e não nas consequências. A obra expiatória do Mestre foi para curar a raiz, não foi a árvore. Jesus não está preocupado de arrancar, podar a árvore do pecado nosso. A obra expiatória dele foi de nos curar na essência, de uma vez por todas. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Essa aula teria me sido útil na semana passada, mas meu sermão já está pronto para amanhã. Mas aí você faz os acréscimos. Você faz os acréscimos, né, Tomé? Mas, assim, a literatura do nosso irmão também é muito boa e ela vai nos mostrar. Porque, irmãos, percebam, as religiões, elas se preocupam com os pecados, né? Com as folhas, com os frutos. Deus, ele se preocupou com a origem, com a natureza. Então, quando a obra expiatória do Senhor nos atinge, pode ver, irmãos, olha só que coisa linda. Quando formos falar sobre as doutrinas da redenção, a gente vai trabalhar muito sobre a expiação. Por que ele nos compra? Por que ele nos livra? Por que ele nos resgata? Por causa disso, a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza nos levava à condenação. Mas já que ele comprou-nos com o seu sangue,
E aqui há uma troca muito linda, né? Pode ver que Jesus, ele viveu perfeitamente, porque Deus, como tinha dito, a alma que pecasse morreria, e na revelação Deus disse que somente por um sangue puro ele perdoaria. E pode ver, todo sacrifício no Velho Testamento era de um animal que não pecava, que dava a ideia e era a tipologia do perfeito, mas era um sacrifício provisório. Mas quando veio o que é permanente, e pode ver que ele nasce pelo poder do Espírito Santo, ele se torna o segundo Adão, e como diz Hebreu, ele foi tentado em tudo, mas não peca, e quando ele morre na cruz, ele derrama o sangue dele perfeito, redimindo todos os que viveram no passado, que estavam vivendo naquele presente dele, que contemplaram a sua morte na cruz, e que viveriam até a última alma que existisse. Então, percebam que o sangue vertido na cruz agora compra todos esses que creem nele. Então, a justiça dele recai sobre nós, e todos os pecados de todos esses pecadores antes de Cristo, durante a morte de Cristo, e hoje, e até a última alma que viver, quando admitem que Jesus é o Salvador, todas as nossas iniquidades é lançada sobre ele. Por isso que ele brada, Deus meu, por que me desamparastes? Toda a miséria humana foi lançada na cruz. E quando alguém crê em Jesus, toda a graça divina, todo o poder da expiação, do perdão, da regeneração é lançado sobre essa alma quando declara de todo o coração: eu creio e eu preciso de Jesus. Por isso que Romanos diz, né, se nós confessarmos com a nossa boca e crêssemos com o nosso coração, e por isso que ele disse, aquele que crê no Senhor, ele será salvo, dando essa ideia, dessa troca de culpas. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tranquilo, meus irmãos? Terminamos aqui o pecado, vamos para o último capítulo, rapidinho. Ó, inclusive, essa fala é de Langston, tá? Langston diz que o pecado é o estado mal da alma, ou seja, é o egoísmo. A natureza do pecado se dá no egoísmo. E agora, meus irmãos, para a gente encerrar, para a gente acabar a antropologia, porque não era para a gente ter terminado. Vocês veem como vocês me enrolam, né? Vocês me enrolam, tá bom? Tomé, fica tranquilo, Tomé. Quem precisar também sair, fiquem tranquilos, tá, meus irmãos? Eu vou fazer agora esse último bloco, a essência da natureza, não, ou melhor, o último bloco é aqui, as alianças entre Deus e o homem. Essa matéria aqui é a síntese das doutrinas da salvação, tá? Então a gente vai ler rapidinho aqui algumas partes, tá bom? Vamos fechar aqui o bloco? Para a gente ir para o último bloco? Fechado? Tá bom. Sim.